Bem, pessoal, boa tarde. Bem, pessoal, hoje a gente vai, estamos iniciando a primeira aula, né, relacionada ao assunto do livro 3, tá? Lembrando a vocês que eu avisei para vocês no grupo, estou avisando aqui agora, que vocês dêem uma olhada nas aulas dos outros, das outras que estão sendo postadas no canal, entendeu? Das outras séries, porque tem alguns assuntos, como o livro de vocês, ele é um livro de revisão, né? Do ensino médio, tem muitos assuntos que eu já postei nas outras séries, principalmente primeira e segunda série do ensino médio, tanto de física quanto de matemática, que já estão coincidindo com os assuntos de vocês, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, aqui a ideia é pegar os assuntos mais relevantes, na realidade os que são mais trabalhosos, né, e trabalhar com vocês. Estou fazendo uma seleção dentro dos assuntos de vocês, né, para estar disponibilizando através dessas aulas para vocês, tá bom? E outra, aí, pessoal, essa aula de hoje ela está relacionada ao Matemática 5 do livro 3, tá? Então, ela é uma aula que fala sobre funções, relações, equações e inequações trigonométricas, tá bom? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. E aí a gente vai estar disponibilizando as outras aulas ao longo da semana aí, tá bom? Bem, pessoal, hoje essa aula, na realidade, a gente já até falou muito dela, né? A gente já discutiu no ano passado, falei muito sobre funções trigonométricas, relações e equações também, e inequações trigonométricas. E hoje essa aula vai ser bem breve, bem rápida, bem tranquila, tá? Lembrando que se tiverem dúvida, entrar em contato comigo pelo WhatsApp durante a semana e, e esperarem também a gente ao longo dessa semana, vamos começar a fazer as reuniões através dos aplicativos de reunião, tá bom? Bem, pessoal, as funções trigonométricas, né? A gente sabe que lá no primeiro ano você vê a classe de funções, né? Todas as funções e uma das funções da classificação das funções são as funções trigonométricas, geralmente são funções periódicas, né? Que têm períodos bem definidos, né? Na prática, elas descrevem problemas físicos né, ou químicos também, de todos os fenômenos da natureza que têm períodos, né? Tudo bem? E aqui ele começa falando que as funções trigonométricas são úteis na modelagem de fenômenos periódicos, como eu já falei, né? Observar a natureza. E tem alguns conceitos relacionados às funções trigonométricas, que são também conceitos como amplitude, período, né? Além das transformações possíveis em seus gráficos, né? Que a gente vai ver isso aí em alguns conceitos, em algumas observações, tá bom? Permitem aplicações na astronomia, física, na medicina e inúmeras áreas da ciência, tá ok? E em outros campos também da ciência humana. Então, a primeira função, pessoal, que a gente estuda, né? A função trigonométrica a gente estuda é a função seno. Então, a gente já está cansado de saber que o domínio dessas funções são os números reais, a imagem dessa função também são os números reais, ou seja, ela é uma função definida de R em R, né, que associa um valor X, né, esse valor X é um valor no número real, né, através dessa lei de transformação aqui, y igual a um seno de x, tá ok? Corresponde aqui a coordenada YC, ele está mostrando relacionado a esse ciclo trigonométrico, que na realidade os valores de domínio e imagem da função, tanto seno quanto cosseno quanto tangente, ou seja, as funções trigonométricas, elas são delimitadas, ou seja, são delimitadas dentro do que nós chamamos de ciclo trigonométrico, tá? Então, aqui ele dá a definição geral do que seria essa função seno, né? O seno, no ciclo trigonométrico, ele está associado à altura, né? Digamos assim, né? O valor, por exemplo, nesse caso aqui, para o seno desse ângulo aqui, seria esse valor aqui. A gente sabe que no ciclo trigonométrico, o valor máximo aqui que a função seno pode ter no eixo dos y, né? Que é um valor de imagem, seria 1 e aqui menos 1, né? E a gente tem associado dentro desse intervalo limitado, a gente tem vários valores de imagem que a função pode adquirir, tá ok? Então a gente tem aqui a definição mais geral de uma função do tipo seno, que é o seno de x mais 2k vezes π, né? Onde esse k aqui ele pertence aos inteiros, né? A gente relaciona ele a cada volta no ciclo trigonométrico, e o x pertence, obviamente, aos números reais, tá ok? Bem, aqui é o gráfico da função seno. A gente sabe que na ideia mais básica, né, a função seno é definida como f de x igual a um seno de x, na notação de Leibniz. E se vocês lembrarem, né, que eu já expliquei muito para vocês, ela é uma função do tipo oscilante, ó, tá? Ela é uma função que tem um período bem definido, né, ou seja, existem
pontos nos quais esses valores de imagem eles voltam a se repetir, né? E assim a gente tem, a gente consegue definir o período da função seno. Isso aqui é um gráfico de uma função seno de x, né? Com relação ao eixo x, que nesse caso aqui é o eixo das abscissas. Lembrando que os valores de domínio da minha função seno sempre são ângulos, tá? Aqui a gente está escrevendo, nesse caso aqui, como em radianos, né? Por isso que tem o π aí, né? Que é um π radiano. E aí, cada um desses valores de domínio aqui a gente tem associado a um ângulo, tá bom? Então, ele mostra aqui, né? Ele dá várias definições para valores de domínio de 0 a 2π. A gente tem uma volta, né? Nesse caso, uma volta representada no ciclo trigonométrico, que representa a saída do zero até um ponto aqui, né? Nesse caso, 2π, né? Que é um valor no qual o seno zero de novo, tá? E aí ele diz que esse comportamento se repete em intervalos de extremidades cujos valores são múltiplos de 2π. Então, é por isso que a definição mais geral, ela leva aquele 2k vezes π, né? Aquele, ele representa cada volta, né? Na verdade, o valor do k, tá bom? Bem, aqui tem algumas outras definições da função seno ainda, né? O valor 2π é chamado de período, né? A gente sabe que para o gráfico aqui atrás, nesse ponto aqui, né? Onde ela volta a se repetir, ou seja, a função sobe, desce e para aqui, a partir daqui ela começa a se repetir. Então, aqui define o período da minha função seno, tá? E a gente tem, pois cada intervalo corresponde a 2π percorrido no domínio. Claro que 2π, tá, é um valor de ângulo, tá? Equivale a uma volta, ou seja, 2 vezes 180 pi radianos, tá bom? Que dá igual a 360 graus. Então, os valores de f de x percorrem novamente ao intervalo entre menos 1 a 1. A gente sabe que os valores de imagem, né, eles estão limitados dentro de um intervalo entre menos 1 e 1, né? E aqui vai ter algumas outras características relacionadas, por exemplo, à amplitude, tá? Então, a gente tem aqui a característica relacionada ao período e a gente tem algumas características também relacionadas à amplitude. O intervalo de variação de y igual a seno de x é de menos 1 a 1. Esses valores de menos 1 a 1 é que me dá a amplitude, tá? Ou seja, os valores de imagem no qual a minha função ela adquire, né, com os valores de domínio me dá a minha amplitude, tá? Então aqui, nesse caso aqui eu tenho um intervalo fechado entre menos 1 e 1 e sua amplitude é igual a 1. Ou seja, ela pode ter para cima 1 e para baixo 1, porque a amplitude ela é dada em módulo, tá bom? Ele só precisa do valor numérico, tá? O que representa quantos valores de x de seno de x variam acima e abaixo do eixo, ou acima do eixo x ou abaixo do eixo x, tá ok? Para a função. Bem, a outra função que a gente está cansado também de ver, né? A gente já viu muitas vezes, é a função cosseno, né? Então, a função ela é definida de em R também, né? Eu tenho o domínio com os números reais, a imagem também com os números reais. Geralmente, ela é representada no ciclo trigonométrico, tá? Por essa distância daqui para cá, ou seja, o seno desse ângulo aqui seria esse valor aqui, lembrando que daqui para cá é 1 e daqui para cá é menos 1, tá? Para o ciclo trigonométrico, tá bom? E aí a gente tem, ela diz que associa da mesma forma uma variável dependente, né? Nesse caso é uma variável independente, a uma variável dependente. Então, para cada valor de ângulo, assim como na função cosseno, ou na função seno, para cada valor de ângulo que a gente tem descrito no ciclo trigonométrico, né? À medida que o raio varre o ciclo trigonométrico, a gente tem os valores de imagem também de menos 1 a 1, porém representados no ciclo trigonométrico no eixo do x. A função seno era no eixo do y, função cosseno no eixo do x, tá bom? Aqui é a definição mais geral, né? A gente tem, por exemplo, uma função do tipo cosseno de x mais 2π vezes k, da mesma forma que a gente definiu, da mesma forma que a gente definiu a função seno, tá bom? Então, o x ele é pertencente aos reais, ou seja, a gente tem valores de domínio pertencente ao conjunto dos números reais, com o k pertencente ao conjunto dos números inteiros, porque na realidade ele também está associado à quantidade de voltas ou, né, repetições de voltas que a função ou o raio varre o ciclo trigonométrico, tá bom? Então, aqui ele está relacionado à quantidade de voltas que a gente dá no ciclo trigonométrico, tá? Bem, pessoal, a função cosseno, a gente vê que o gráfico dela é um pouco diferente da função seno. A primeira observação que a gente poderia fazer aqui é que a função cosseno, ela tem um valor de imagem em 0 igual a 1, né? Ou seja, a função seno, a gente lembra lá que ela começa no zero, tá? E a partir daqui ela vai ter valores de imagem cada vez menor, chegando a 90 graus, depois ela cresce, vai crescer de novo, né? Então, você percebe que ela cresce, decresce, cresce, decresce, né? Até ela formar o primeiro período dela, e a partir daí ela vai se repetir, tá ok?
Então, esse gráfico aqui é da função y igual a cosseno de x, está faltando aqui um traço, tá ok? Para x pertencente aos reais, tá bom? Da mesma forma que a função cosseno, a gente tem valores de domínio que são ângulos, aqui a escrita é em pi radianos, tá ok? A gente tem, para cada um dos ângulos aqui, a gente tem os valores de imagem associados a ele, que também variam de -1 a 1, tá? A representação no trigonométrico é no eixo do x, mas aqui os valores de imagem, obviamente, são no eixo do y ou cosseno de x, tanto faz, ok? Então, algumas características, as curvas ou funções seno e cosseno têm o mesmo formato, obviamente, porque são funções periódicas, tá? Embora desfasadas, deslocadas de π sobre 2, tá ok? Então, as unidades, nesse caso aqui, π sobre 2 unidades, com relação a outra. Ambas têm amplitude igual a 1, ou seja, o valor máximo que a função cosseno pode ter é 1, a menos que a gente introduza, né, lá no domínio ou no domínio, nesse caso, ou na imagem, a gente introduz algum número real, que seja do tipo multiplicativo, a gente pode até, aí nesse caso, você aumenta a amplitude, né? Mas na definição básica das funções seno e cosseno, a amplitude sempre é igual a 1, tá ok? Então, como a imagem variando entre -1 e 1 no intervalo fechado, assim como a função seno também. Ambas têm período igual a 2π, tá bom? Tudo bem. E a gente tem a função tangente, né? A função tangente, a representação dela está em verde aqui, né? Certo? Ou seja, ela passa tangente a um ponto aqui, nesse caso aqui, esse ponto aqui onde o seno seria 0 e o cosseno seria 1, tá? E a gente vê que, na realidade, quando o ângulo cresce, ela tende ao infinito, né? Essa definição é simples, porque, na realidade, como ela sai de uma outra, da definição mais básica da função tangente, que é uma razão entre o seno e o cosseno, e a gente sabe que quando o cosseno ele vai para o ângulo, né, do domínio do cosseno, ele vai para valores de imagem próximos a π sobre 2, que nesse caso seria esse ponto aqui, obviamente o cosseno vai a zero, e como é uma razão, isso tende a ir a infinito, ou seja, o valor de imagem da tangente tende a ficar cada vez maior, tá ok? Ela é definida como a relação de uma função de R em R, da mesma forma como seno e cosseno, que associa cada uma variável x, né, a um valor real, nesse caso em y, em t. Aqui, nesse caso ele só fez uma mudança de variável, tá? Ele colocou t como sendo a vezes t, que é igual a uma tangente. Isso aqui poderia ser y, poderia ser z, poderia ser ou f de x também, não tem problema, tá ok? Isso é uma função, né, onde a minha variável independente é x e a variável dependente é t, mas poderia ser f de x também, ou y, ok? Bem, o gráfico da função tangente, você percebe que aqui na anotação ele já estava colocando f de x, né, é igual a tangente de x, tá? O gráfico dele, se vocês olharem, né, ele tem valores aqui, por exemplo, que passam em zero, né, eles vão para valores de mais cada vez maiores, certo? Em alguns pontos, né? Então, essa função aqui é uma função tangente, da mesma forma que a função seno e a função cosseno tem valores de domínio bem definidos, né? Valores de imagem bem definidos também, e esses valores de domínio, obviamente, também são valores em graus ou radianos, tá? Nesse gráfico, né, merece destaque os pontos em que a curva não é contínua, né, pois para os valores de x igual a π sobre 2 mais k, né, com k inteiro, a função não está definida. Então, existem pontos aqui, né, que a função não é definida, é por isso que o gráfico se comporta indo aqui ao infinito, né, na realidade, ok? Bem, aqui tem alguns comentários gerais que está relacionado ao comportamento dessas funções. Eu já até expliquei para vocês como é que vocês podem ver de uma maneira mais dinâmica o comportamento dessas funções através do aplicativo GeoGebra. Ele também é um programa de computador que você pode baixar e ver o que acontece com o gráfico, né? Na realidade, você desenha os gráficos das funções lá e você pode ver o que acontece com a função quando você muda algum parâmetro da função, seja lá no argumento, né, da tua função seno, cosseno ou tangente, seja até mesmo em alguma variável real que você coloca do tipo multiplicativa ou somativa ou de maneira a ser subtraída, né, na função, não tem problema nenhum, certo? Essas características, né, na verdade, são esses parâmetros que você introduz, é o que faz a função ter algumas variantes, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar na amplitude, né? A amplitude a gente vai ver aqui que ela pode mudar, né? Ela pode ser uma amplitude, o valor da amplitude pode ser maior que 1,
né, dependendo do qual parâmetro que a gente introduz na nossa função, tá bom? É uma maneira de você mudar a função da definição dela mais básica, né, mais geral, né? Então vamos partir da função seno introduzir alguns parâmetros, né? Um de cada vez, observando as sequências geométricas sobre os gráficos, e aí ele mostra aqui, ó, que a função geral ela tem um formato desse tipo, tá? Então, por que a função geral tem um formato desse tipo? Porque aí, nesse tipo de formato, que é uma notação de Leibniz, mas ele está expandindo aí o argumento dele até mesmo alguns valores de imagem com alguns outros números, né? Digamos assim, algumas outras variáveis, outros que ele chama de parâmetros, tá? Essa função aqui, ela tem graus de liberdade, né, maiores, né? Ou seja, aqui você pode, nesse D, ter um valor de um número qualquer, tipo 3, tá? E quando você tem graus de liberdade maior, você consegue utilizar essas funções de maneira mais, a descrever fenômenos reais de maneira mais realista, tá? Então, na definição geral, eu tenho o A, B, C e D. Todos esses valores aqui, esses aqui são números. Pode ser, na maioria das vezes, da maneira básica aqui para o ensino médio, são números reais, tá bom? Então ele vai mostrar aqui, ó, os gráficos de y igual a seno de x e y igual a 2 seno de x. Percebe que aqui, ó, para essa função y igual a 2 seno de x, ele fez o a igual a 2, ou seja, que isso que está multiplicando. O b ele fez igual a 1, né? E o c aqui, ó, ele fez igual a 0, tá? E o D aqui ele também fez igual a 0. Aqui na realidade o B ele não é igual ao C. O B aqui é igual a 1, porque se fosse 0, isso aqui seria 0 vezes x, daria 0, ficaria seno de 0, que é 0, tá bom? Então quando você tem 2 vezes seno de x, você tem o A igual a 2, B igual a 1, o C igual a 0 e o D igual a 0. Quando você faz isso, o que acontece com o gráfico? Então a gente vai olhar aqui o gráfico em verde e a função seno de x. Percebe que quando eu introduzo 2, multiplicando aqui o valor de seno de x, eu aumento, ó, o pico, né? O pico, por exemplo, o pico dessa função seno era no valor igual a 1. Eu jogo ele para 2. Então, o que eu estou, na realidade, aumentando? A amplitude, ok? Eu estou variando a amplitude desse gráfico para descrever algum problema físico qualquer. Então, eu tenho esse grau de liberdade, eu posso fazer isso dependendo do tipo de problema que eu estou pretendendo resolver, tá bom? Tudo bem, aqui ele está mostrando agora, né, nesses comentários gerais, o que acontece com essa função seno, na mesma função seno, que está aqui em lilás, né, quando você agora introduz 2 multiplicando dentro do argumento. Ou seja, você está multiplicando o x, que é o valor do ângulo, por 2. Tá? Então, ao invés de eu ter uma f de x igual a seno de x, eu tenho uma g de x igual a seno de 2 vezes x. Né? Eu só coloquei 2 aqui dentro multiplicando. Então, o que você percebe? Que ela está mais espaçada agora na direção de x. Tá? Então, é básico. Né? Então, se você introduz 2 multiplicando fora, você está aumentando ela em y, tá? Ou até a gente pode até pensar que é achatando. E se você introduz 2 dentro do argumento, você está aumentando ela na direção de x, tá? Você está alargando ela ou achatando ela na direção de x, tá bom? Bem, aqui ele também mostra o que acontece quando você agora você coloca um valor de um número real somando, ou seja, dentro do argumento, né? Então, você tem aqui, ó, a sua função seno de x, quando você coloca ela, um x aqui somando dentro do argumento, você translada ela em x. O que é transladar? É mover. Então, você move a função para trás ou para frente, tá? Quando você coloca em x, quando você coloca uma variável aqui somando, nesse caso uma variável, desculpa, valor de um número real somando ou subtraindo dentro do seu argumento da sua função. Isso vale para a função seno, cosseno ou tangente, tá bom? Isso vale para... E se você coloca agora o número real fora, ou seja, aqui é seno de x mais um número real, eu não estou colocando no argumento, mas sim no valor de imagem, tá? É como se fosse um termo independente de uma função linear, tá? Você está, na realidade, transladando ele em y, tá bom?
Então, x translada x no argumento, número real no argumento translada em x, número real fora do argumento, você translada ele em y, tá bom? Ou seja, fora você está transladando ele para cima ou para baixo, tá? O gráfico. Tudo bem. Bem, pessoal, aí aqui ele só vai dar uma definição, né? Vai dizer mais algumas coisas. E a ideia agora daqui para frente, como a gente já falou sobre funções seno, cosseno e tangente, é saber as várias transformações trigonométricas e relacionar a equações trigonométricas e equações trigonométricas. Então a ideia daqui para frente é essa, tá, pessoal? Lembrando que as transformações trigonométricas, pessoal, são todas já aprovadas, né? Já tá tudo feito. Né? Você lembra que nos livros de vocês você já tem muita coisa já feita que, basicamente, na prática, vocês precisam saber utilizar. Apenas isso, né? Não tem muito segredo com relação a isso, tá bom? Então, a trigonometria é desenvolvida até aqui, fundamentada em triângulos retângulos, a gente sabe, né? Que é a trigonometria em triângulo retângulo. Mas será que as relações trigonométricas para os demais triângulos? E aí é isso que ele deixa, né? E vai... Então, com base nos conhecimentos que possuímos sobre trigonometria, vamos expandir esse conceito para quaisquer triângulos, bem como utilizar na resolução de equações e na equações trigonométricas, tá bom? Então, vamos lá. Então, dentro, aqui as ideias básicas, né? São as outras funções que derivam das funções iniciais. As funções básicas são as funções seno, cosseno e tangente. Todas essas outras relações e transformações que vêm delas, tá? São... geralmente, na realidade, elas são oriundas, né, das básicas e também tem a ver com a equação fundamental da trigonometria que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, as outras relações que a gente vê são a relação de secante, cossecante e cotangente. Então, a gente sabe que a secante é o inverso do cosseno, obviamente, o cosseno tem que ser diferente de zero, então senão isso aqui não existe, né? Não tem como ser definido. A cossecante é o inverso do seno, com o seno diferente de zero pelo mesmo argumento, né? Pela mesma explicação. Tá? A cotangente é o inverso da tangente, que se a gente escrever, né, seria cosseno de x sobre seno de x, ou seja, seria o inverso da tangente, né? Lembrando que a tangente é seno sobre cosseno, então ela é cosseno sobre seno. Com o seno também diferente de zero, da mesma forma. Então essas são as relações que é o que seria de novo para vocês agora, tá? Outras relações que a gente tem é que a tangente é o seno sobre o cosseno, se vocês já estão cansados de saber, tá? Cosseno de x com cosseno de x diferente de zero, sendo essa razão não existe, não faz sentido, porque não tem divisão por zero. Tá? A gente tem também uma coisa que sai da relação fundamental, que é essa aqui. A gente tem a relação do tipo tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado, que já demonstrei isso na realidade em sala para vocês, que sai do que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria, que é isso aqui, né? Que mostra que o seno ao quadrado de um ângulo qualquer mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1, tá? Isso é uma aplicação do Teorema de Pitágoras relacionado ao ciclo trigonométrico, tá bom? Bem, a outra relação que existe é 1 mais a cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Lembrando que cotangente, secante, cossecantes saem daquelas relações anteriores que eu expliquei para vocês. Tudo isso são relações trigonométricas, né, ou transformações. Aqui ele fala um pouco sobre o que são equações e inequações trigonométricas, né, em R, obviamente, porque tudo que a gente está falando aqui tem por base domínio, conjunto dos números reais e imagem também conjunto dos números reais, tá bom? Nessa seção, os valores de x podem assumir qualquer valor real, tá? E aí aqui ele já tira um pouco a ideia de função trigonométrica, né? E coloca como equação trigonométrica e inequação trigonométrica, tá? Desse modo é possível chegar a conjuntos de infinitas soluções múltiplas da solução de uma volta. Na realidade é o seguinte, se você lembrar lá quando a gente resolve a equação polinomial de segundo grau, que é a função quadrática, quando você vai resolver ela, você faz, para você resolver, nesse caso, tirar a raiz dela, você iguala ela a x, ela deixa de ser uma função e vira uma equação de segundo grau. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Quando você tem uma função do tipo seno de x, se você iguala ela a um número qualquer, ela deixa de ser uma função e vira uma equação trigonométrica, tá? Se você tira a igualdade e coloca uma desigualdade, ela vira uma equação trigonométrica, tudo bem? Então, as ideias básicas são as mesmas, tá, pessoal? Para qualquer tipo de função, se você coloca uma igualdade, ela deixa de ser uma função
e passa a ser uma equação. Se for uma desigualdade, ela deixa de ser uma equação e passa a ser uma inequação, tá bom? Para qualquer que seja a cara, né, ou a forma da função que você está tratando, tá bom? Bem, aqui só alguns exemplos, tá? Então aqui ele mostra, aqui ele pede para determinar os valores de x, tais que o cosseno de x menos π sobre 2 é igual a menos r2 sobre 2. Então, isso é uma equação trigonométrica. Por quê? Porque desse lado aqui eu tenho uma função trigonométrica, eu tenho um cosseno, tá? Ok? Então, você resolve isso, não, ele mostra aqui no intervalo de 0 a 2π, né? Então, aqui ele geralmente aqui ele está delimitando onde é que ele quer a resolução dele, né? Dentro desse intervalo. Então, os ângulos cujo cosseno vale, ele mostra aqui, tá? Aqui nesse caso aqui, para que eu tenha o menos raiz de 2 sobre 2 como resultado, obviamente, isso aqui tem que ser um valor de ângulo que chegue a esse resultado, tá? Então, o que que ele faz? Ele bota, como ele já sabe, né, obviamente, para 3π sobre 10 rad, né, que é radiano, vai dar esse valor de menos raiz de 2 sobre 2, então ele substitui aqui, ó. Então, isso só vale se o argumento da minha função cosseno, ou seja, x menos π sobre 2, for igual a 3π sobre 4. Resolvendo, ele encontra o valor de x, tá? Então, ele encontra aqui x igual a 7π sobre 4 rad, né? Então, ele faz só, resolve essa equaçãozinha aqui, tá bom? E aí, como é que você monta a solução? Você tem as soluções do tipo, nesse caso aqui, a solução x pertence aos reais, tal que a x pode ser 5 quartos, né? Aqui ele obteve dois valores, né? Mais 2kπ, ou x igual a 7 quartos mais 2kπ. Esse 2kπ aqui, esse 2kπ aqui, está relacionado à mesma definição geral que você tem anteriormente, porque se você faz uma volta e volta para esse mesmo ponto, você tem uma outra solução, tá ok? Então, por aí aqui com o k pertencente aos reais, tá bom? Bem, aqui também ele dá um outro problema que vocês podem dar uma olhada, tá bom? Aí eu vou deixar para vocês olharem. Bem, e inequações, pessoal? Então, equações a gente sabe que são qualquer tipo de equações trigonométricas, qualquer tipo de equação que de um lado da igualdade ele tem uma função trigonométrica, né? Ele tem um seno, um cosseno, uma tangente, uma secante, tanto faz, tá bom? A inequação é a mesma coisa. É uma equação com uma desigualdade, ou seja, maior que ou menor que, a gente sabe, né? Isso vocês sabem muito bem. E essa desigualdade, de um ou outro lado da desigualdade, tem uma função trigonométrica, tipo seno, cosseno, tangente, ou cossecante, ou secante, tanto faz, tá ok? Tá bom? Então, isso é a ideia básica para a equação e para a inequação trigonométrica, é só isso. Então, aí aqui ele te dá um problema, né? Determina os valores de x tal que a tangente de x seja maior do que raiz de 3. Então, isso é uma inequação trigonométrica. Então, ele mostra, sabemos que ele faz, né? Sabemos que a tangente pode assumir qualquer valor real. Além disso, sabemos que ela não é definida para alguns ângulos, né? Desse tipo aqui, que a gente explicou lá na definição de tangente, tá? Então, desse modo, a tangente, aqui ele iguala, né, a raiz de 3, né? Ela é igual a raiz de 3 para o x igual a isso aqui, né? Ou seja, π sobre 2 mais 2πk. E para x igual a 4π2 sobre mais 2kπ, né? Assim, os valores de x que atendem, nesse caso aqui, essa condição, são os valores aqui em π sobre 3 mais kπ, ou seja, ele está delimitando dentro desse intervalo, tá? Ela é igual a 3 para esses dois, tá? E ela é maior do que 3 aqui entre esse valor de π sobre 3 mais 2kπ e entre π sobre 2 mais 2kπ. Ou ela também pode ser, nesse caso aí, maior a tangente aqui ser maior do que a raiz de 3, dentro desse intervalo entre 4 terços, né, que é 4π sobre 3 mais 2kπ, e 3 meios, né, sobre 2kπ da mesma forma. Por quê? Pela mesma explicação anterior, né? Você tem aqui, por exemplo, esse 3π, π sobre 3 mais 2k vezes π, se você dá uma volta aqui, se esse k aqui for igual a 1, é o mesmo que você estivesse dando uma volta e vindo para esse mesmo ponto aqui. Se você for duas, você dá duas. Então, para valores de k aqui, repito, 1, 2, 3, ele só vai relacionar a quantidade de voltas que você está dando aqui no ciclo trigonométrico, voltando para o mesmo ponto, mas ainda assim tendo uma solução para a inequação, tá bom?
Aqui ele dá um outro problema, né, na realidade, ele resolve uma inequação, e aí você percebe que agora você tem uma inequação aqui, ó, que tem um cosseno de x, tá? Uma desigualdade, outra desigualdade aqui, onde essa desigualdade aqui ela não tem maior ou igual, mas essa aqui tem maior ou igual. Então você resolve da mesma maneira e obtém a solução que, se vocês analisarem com cuidado, essas soluções elas são intervalos. Assim como a gente encontra para as equações de primeiro grau ou segundo grau intervalos em desigualdades, ou seja, soluções de inequações em equações de primeiro grau são desigualdades, obviamente as soluções para inequações trigonométricas também são intervalos, tá bom? Então você tem aqui uma solução do tipo x pertencente aos reais, a solução esse para o x pode ser qualquer valor dentro desse intervalo. E aqui o x também pode ser qualquer valor dentro desse intervalo. Então, dentro desse intervalo aqui, né, você tem valores de x que satisfazem essa inequação, e aqui também você tem valores de x dentro desse intervalo que satisfazem a mesma inequação, né? Na realidade, ele faz separadamente o estudo das duas desigualdades, tá bom? Bem, pessoal, outra coisa que tem muito no livro de vocês, e eu acho que isso a gente... eu vou apresentar aqui algumas, mas eu sei que tem mais transformações trigonométricas, e se vocês tiverem dúvida, eu acredito que vocês não vão ter dúvida nisso, vocês podem me perguntar, mas essas transformações trigonométricas, como eu disse, todas elas são feitas, elas são uma espécie de tabela, vocês precisam apenas, de uma certa forma, fazer a aplicação delas, tá? A demonstração tem nos livros, tá? Eu já fiz muitas demonstrações em sala de aula, e a gente aqui vai apenas apresentar para vocês algumas das principais transformações trigonométricas, né? Ou a gente pode até dizer definições de adição e subtração, né? Com funções trigonométricas, tá bom? Então você tem adição e subtração de ângulos, porque a gente está aqui relacionando, ó, é o seno, que é uma função trigonométrica, com a soma ou subtração de valores no domínio, tá? Então você tem aqui no argumento uma soma e subtração, e esses dois valores de A e B a gente sabe que são ângulos, tá bom? Pode ser em radianos ou em graus, mas são ângulos. Então quando você tem o seno de A mais B, A mais ou menos B, ele segue essa regra. É seno de A vezes cosseno de B, mais ou menos seno de B cosseno de A. Isso é o que nós chamamos de seno da soma e diferença. Para o cosseno da soma e diferença, você tem cosseno de A vezes cosseno de B, menos mais. Percebe que aqui agora, se aqui for mais, aqui é menos. Se aqui for menos, aqui é mais, tá? Então, aqui ele está colocando as duas transformações de uma vez só, tá bom? E para a tangente, né? Você tem a tangente da soma de dois ângulos. Você vai ter valores em soma aqui, e subtração você tem subtração e subtração aqui. Percebe que aqui é a tangente do primeiro ângulo, mais a tangente do segundo ângulo, dividido tudo pelo 1 mais a tangente do primeiro ângulo vezes a tangente do segundo ângulo, tá bom? E aí a gente tem essas restrições aqui. A mais B tem que ser diferente de π sobre 2, né? Obviamente. E mais um K vezes π, né? Se aqui o A mais B aqui for igual, a gente pode, com certeza vai ter uma indeterminação matemática, tá bom? Ou seja, não é definido, tá? Bem, agora a gente tem as relações em um triângulo qualquer, né? Ou seja, anteriormente a gente, para as funções seno, cosseno e tangente, a gente constrói elas a partir de triângulo retângulo, tá? E aqui ele expande essas relações para triângulos qualquer. Então, o teorema de Pitágoras não pode ser utilizado, já que não temos a hipotenusa nem catese. Entretanto, traçando as alturas desse triângulo, obtém-se diversos triângulos retângulos, e com base neles torna-se possível deduzir as relações, né, úteis na aplicação em triângulos quaisquer. Então, a gente vai ver as relações aqui. Lei dos senos, tá? A gente tem, aqui nesse caso aqui, relacionado a esse triângulo aqui, que está inscrito, né, nessa circunferência e com relação a esse raio. A gente tem três ângulos internos, três vértices, três lados externos. A gente pode relacionar os três ângulos internos com os lados e a distância do centro até a borda, né, da circunferência, através dessa primeira relação, que é conhecida como lei do seno, tá bom? Lei dos cossenos a gente já está cansado de ver, né? A gente consegue relacionar esses três ângulos aqui, esses três lados, né, ao ângulo interno através das três relações, uma para cada um deles, né? Então essa é para A, essa é para B, essa é para C, tá? Relacionada a cada ângulo.
E a gente tem a área aqui também, que essa aqui é pouco utilizada também, mas você consegue encontrar a área através, com relação também aos lados e aos ângulos internos também. Bem, pessoal, essa aula aqui ela foi bem rápida, bem básica, porque como a gente já discutiu muito, né, transformações trigonométricas em sala de aula, acredito que não precisava a gente explanar tanto. Peço a vocês que deem uma olhada no livro, aqui nesse caso aqui eu estou relacionando mais ao Matemática 5, livro 3, mas todos eu já dei uma olhada esses dias e todos os assuntos do livro 3, os assuntos anteriores, todos têm a ver com algumas aulas que eu já postei nas outras playlists do primeiro ano e do segundo ano. Então, peço que vocês dêem uma olhada lá. Lembrando que vocês têm aulas pela plataforma SAS, através do QR Code, que vocês podem acessar no início do capítulo, que vai direcionar vocês também a videoaulas também com professores lá na plataforma SAS, tá bem? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Provavelmente a partir da próxima semana a gente vai estar passando já exercícios para vocês, vão ser bastantes exercícios, porque a gente já precisa continuar os conteúdos de vocês para começar a trabalhar as próximas avaliações, tá bom? Então, tenha uma boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.